Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Biblicamente Falando. Hoje nós vamos falar aí acerca de um assunto que é muito pertinente. Nós vamos falar sobre a lei de Deus e a tradição dos homens. Esse assunto é um pouco complexo e ainda há uma certa dificuldade de muitas pessoas que compõem a igreja, alguns cristãos, pregadores da palavra, alguns expositores, até mesmo pastores e teólogos, que têm uma certa dificuldade em discernir o que é a tradição dos homens e o que é a lei de Deus. Muitas pessoas dizem que Jesus quebrou a lei, quebrou todas as leis ou algumas leis. E Jesus ele não poderia quebrar nenhuma lei, porque primeiro a lei ela foi instituída por Deus. E Jesus, sendo Deus, ele nunca quebraria algo que o próprio Deus instituiu. E segundo, porque quem quebra a lei, ele não tem autonomia alguma para ser um salvador, porque ele é um transgressor. Que tipo de exemplo nós teríamos dele se ele tivesse quebrado a lei? Não teríamos exemplo nenhum. Seria a mesma coisa de nós fazermos um bandido se transformar em um herói, porque um bandido é um transgressor da lei. Então, se a gente pega esse exemplo, nós estaremos colocando algumas pedras de tropeço diante de nós. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre tradição dos homens e sobre a lei de Deus. E eu quero ler um texto aqui que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, e os versículos 9 em diante. Eu estou aqui na tela do PC com o texto aberto. E a tradução que nós vamos estar lendo aqui, a versão, é Almeida Corrigida Fiel. Marcos, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Podemos ver claramente uma distinção entre a tradição dos anciãos e os mandamentos ou a lei de Deus. Falar sobre isso, primeiro nós precisamos conhecer, não tudo, não muito, mas pelo menos um pouco, acerca da cultura judaica, da tradição judaica. Muitas vezes, quando a Bíblia fala lei, vem na nossa mente que a palavra de Deus esteja se referindo ao aspecto moral da lei. Eu acredito que existe um tipo de lei, uma lei apenas, que se divide em dois aspectos, que é o aspecto moral e o aspecto cerimonial. Mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. No judaísmo, existe a Torá oral e a Torá escrita. A lei oral, né, que é a tradição dos anciãos, e a lei escrita, que é o que nós temos em mãos, que é a Torá, né, o que nós chamamos na teologia de Pentateuco, né. Pentateuco, na realidade, é uma palavra grega, né, mas o correto mesmo seria Torá, que é o hebraico do Antigo Testamento. Mas enfim, sem querer entrar em assuntos em termos técnicos, eles têm a lei escrita e a lei oral, a Torá oral, que eles transmitiam para os seus filhos, assentado na mesa do jantar, de almoço, conforme o próprio Deus ele instruiu, né, para o seu povo. Então, essa tradição ela foi ganhando peso, né, no contexto judaico. Ela começou a ganhar peso no contexto familiar. E os fariseus, eles são muito mal interpretados, né?
Muitas pessoas dizem que Jesus ele foi contra o farisaísmo, que os fariseus não prestam. E fariseu hoje acabou se tornando um sinônimo de algo ruim. Mas não é exatamente isso que acontece. Os fariseus, assim como na igreja, existem pessoas que são boas, pessoas que são ruins. Existe aquele tipo de pessoa que é mal intencionado. Mas, enfim, nem todos do farisaísmo, eles eram pessoas ruins. E o que acontece? Os fariseus, eles tinham intenções boas. Os fariseus, eles amavam a Deus, eles queriam honrar a Deus e eles eram muito zelosos, né, pela palavra de Deus. E por isso, eles criaram o que eles chamavam de a cerca em volta da lei, ou a cerca da Torá, né? Torá, quando a gente fala Torá, você já tem em mente que nós estamos falando da lei. Então eles tinham o que eles chamavam de cerca em volta da lei. O que seria isso? Seria mais ou menos o seguinte, eu vou exemplificar, a casa como se ela fosse a própria lei. E o muro que vai em volta da casa seria o que eles chamavam de a cerca da lei, a proteção da lei. Então, digamos assim, que para um ladrão entrar na casa e roubar a casa, primeiro ele tinha que pular ou quebrar o muro, né, a cerca. Então seria mais ou menos isso. Eles amavam tanto a palavra de Deus, eles zelavam tanto pela palavra de Deus, que eles não queriam que ninguém quebrasse a lei. Então eles construíam o que eles chamavam de cerca em volta da lei. Que antes da pessoa quebrar a própria lei, primeiro elas teriam que quebrar a cerca. E essa cerca eram as tradições que eles passavam para os seus filhos, né? Eram as tradições deles. E tradição não é errado, tradição não é pecado. O problema é quando a tradição ela começa a sobressair os mandamentos de Deus. O problema é quando a tradição ela começa a conflitar a palavra de Deus. E essa tradição ela foi ganhando peso, mas tanto peso que ela chegou a ter ali basicamente o mesmo valor, mesma equivalência dos próprios mandamentos de Deus. Então, os fariseus diziam o seguinte, quando você quebra a tradição, para eles você estaria quebrando a própria lei. Para eles você estaria infringindo a lei. E naquela ocasião, me atendo aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu quero fazer um vídeo curto, bem rapidinho, sintético. Quando os fariseus eles chegaram aqui diante de Jesus, Jesus diz para ele, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Então Jesus não está dizendo aqui sobre a lei, está falando sobre tradição. Porque Moisés disse, ou seja, na lei está escrito, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, eles deveriam honrar o pai e mãe. Só que o que tinha na tradição deles? Estava escrito o seguinte, sobre a oferta corbã. Não vou entrar muito no contexto, eu vou me ater aqui no que é corbã. Talvez você já se perguntou o que seja oferta corbã. Talvez muitos passam despercebido, parece um texto que não tem sentido algum. E enfim, muitos até imaginam que este tipo de oferta esteja na própria lei de Deus. Mas não existe esse tipo de oferta. Então, o que é que acontece aqui? O que acontece é que o mandamento de Deus na Bíblia, um dos mandamentos das 10 palavras ou dos 10 mandamentos, dos 10 ditos, era honrar o pai e mãe. Só que na tradição, os fariseus eles diziam o seguinte, que a oferta corbã era mais importante do que o mandamento de honrar o pai e mãe. O que seria esse corbã? A palavra corbã literalmente significa sacrifício. Ela é uma palavra hebraica, né, que tem mais ou menos o sentido assim de para perto ou perto, algo do tipo.
Um corban seria algo que, na mentalidade judaica, é algo que é levado para perto de Deus. E ele traz aquele que oferece, né, para perto de Deus. Então, seria mais ou menos o seguinte: se você oferece uma oferta corban, automaticamente você é levado para perto de Deus. Então, eles diziam isso. Quando você oferece uma oferta corban, automaticamente você é levado, você é empurrado para mais perto de Deus, você é mais próximo. E isso não é algo ruim, isso é algo bom. É uma mentalidade boa, é um sentimento bom, é positivo, é louvável. Isso é uma boa intenção. Porém, quando um mandamento conflita com uma tradição, obviamente nós devemos deixar de lado a tradição para ficar com o mandamento. Então é basicamente isso que está acontecendo aqui, é um conflito entre mandamento e tradição. E nesse caso, eles preferiam ficar com a tradição do que com o mandamento propriamente dito. Eu vou simplificar aqui mais ou menos o que seria o corban. O corban seria mais ou menos o seguinte: você na sua casa tem um dinheiro que você está guardando para o dízimo ou está guardando para a oferta, dizimar ou ofertar na igreja. E seu pai ou a sua mãe necessitam daquele dinheiro para um problema. Sei lá, acabou meu gás, eu preciso comprar um alimento, preciso comprar um remédio, sei lá, algo urgente. E você tem aquele dinheiro na sua carteira, ou hoje em dia, né, como tudo gira em torno da tecnologia, você tem dinheiro no seu banco, no cartão, e você diz assim para o seu pai: pai ou mãe, eu até tenho esse dinheiro, porém, todavia, contudo, entretanto, esse dinheiro eu separei para Deus. Esse dinheiro é o meu dízimo. Esse dinheiro é a minha oferta e eu não posso tirar aquilo que é de Deus, porque em Malaquias 3 está escrito que eu vou estar roubando a Deus. Eu não quero entrar em termo no campo de dízimo e oferta, não é o meu foco. Eu não quero falar sobre Malaquias 3, aplicar para a igreja ou não. Não é o que eu estou falando. Não estou defendendo dízimo, não estou defendendo oferta, nem tampouco pregando contra dízimo, pregando contra oferta. Só estou explicando o que o corban significa. Então, você diz ali para o seu pai e para sua mãe: eu até tenho, mas eu não posso. Por quê? Porque é do Senhor. Quando você faz isso, você está fazendo uma oferta corban. Era o que basicamente estava passando naquela situação. Eu não posso tirar de Deus para dar para ti. Tradição dos homens versus mandamento de Deus. O que era mais importante? O corban ou honrar o pai e mãe? Honrar pai e mãe. Então, quando você deixa de ajudar o seu pai e a sua mãe com recurso financeiro, dizendo que você está sendo fiel a Deus, na verdade você está sendo infiel a Deus. Porque a saúde familiar, ela é imprescindível. E quando nós deixamos de ajudar o pai e a mãe, desonrando assim o pai e a mãe, com o pretexto de que estamos dando algo para Deus, eu não estou dizendo que você não deva dizimar, não deva ofertar, não estou falando nada contra isso. Nem também estou defendendo, não estou defendendo e nem estou pregando contra. A única coisa que eu estou fazendo aqui é uma análise contextual de Marcos capítulo 7, o que é oferta corban, e trazendo aqui uma curiosidade dentro da cultura judaica do que significa oferta corban. E oferta corban significa isso. Então, contra a Bíblia, nós não podemos argumentar. Contra fatos não há argumentos. Se você congrega numa igreja que você dá dízimo e oferta, dê de coração, faz o seu papel, colabore. Se você congrega numa igreja que eles não coletam dízimo, apenas oferta,
fique na sua congregação segundo Deus colocou no seu coração. Se você é da turma que não dá dízimo, não dá oferta, continue no seu pensamento até que o Espírito Santo lhe convença, ou sei lá, se você achar plausível, vai conferir melhor. Enfim, não quero desvirtuar ninguém do seu segmento religioso, do seu pensamento. Mas eu tenho que ser sincero naquilo que a Bíblia diz. Eu não posso modelar a Bíblia ao meu padrão de pensamento, nem tampouco as minhas crenças, o meu dogmatismo. Quando nós fazemos uma análise bíblica, a primeira coisa que nós devemos fazer é diminuir o nível do dogmatismo. E nós devemos ser imparciais, nós devemos olhar para a Bíblia e fazer uma análise, primeiramente, exegética, porque a exegese, ela trabalha tirando do texto para fora, sem viés religioso, sem viés dogmático. E, em segundo lugar, uma análise hermenêutica. A análise hermenêutica já é uma interpretação, porém, ela vai ter ali um toque, se não por completo, o viés religioso que você segue. Então, eu particularmente, quando eu vou analisar a Bíblia, eu faço uma análise exegética. Eu prefiro tirar de dentro dela para fora, mesmo que aquilo dali vai contra o meu pensamento, as minhas filosofias, contra o meu segmento religioso, contra aquilo que eu acredito na minha congregação ou não. Mas eu não posso colocar segmento religioso, meu pensamento, minha crença, minhas filosofias, meus sofismas em cima da palavra de Deus. Então, explicando isso de uma forma resumida, eu quero dizer para você, se teu pai ou tua mãe precisa de uma ajuda, ajude a ele. Jesus nunca pregou contra os mandamentos, contra a lei de Deus. Jesus pregou contra tradições. E infelizmente nós temos colocado muitas tradições acima da palavra de Deus, ou até mesmo equivalente à palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ficar acima, as tradições abaixo. E eu não estou dizendo que tradição seja ruim, mas a tradição ela não pode ser um substituto dos mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus, ele é perpétuo, ele é eterno, e apesar que muitos dizem que Jesus ele aboliu os mandamentos, acabou com o mandamento, e estamos agora na dispensação da graça, na era da graça, nós não precisamos de mandamento nem de lei. Isso é um equívoco, porque quando o profeta Jeremias profetizou sobre a nova aliança, ele disse que os mandamentos de Deus, a lei de Deus seria escrito no coração do homem, de forma que agora você não iria olhar para aquilo que é externo, mas para aquilo que é interno. Isso fala de algo que está aqui dentro. A lei de Deus deve estar aqui dentro. O escritor Hebreus, repetindo esse versículo de Jeremias, ele vai ratificar o que Jeremias disse. Que agora, por mais que seja espiritual, é interno, mas ainda assim a base são os mandamentos e a lei de Deus. Uma outra oportunidade nós estaremos falando um pouco mais acerca desse assunto com mais profundidade, trazendo para vocês mais um pouco de referência bíblica, um pouco sobre a cultura judaica, mas por hora é isso. Honra os mandamentos de Deus acima das tradições da sua igreja. Honra os mandamentos de Deus acima das tradições da sua denominação. Honra os mandamentos de Deus acima da tradição da sua família. Honre os mandamentos de Deus acima das suas tradições, acima da tradição da sua cultura, do ambiente que você frequenta, enfim. Honre os mandamentos de Deus acima de toda e qualquer tradição. E essa história de que se você não der o dízimo, você vai estar roubando a Deus, cara, vamos ponderar um pouco acerca desse assunto. Porque muitas pessoas eles estão tirando dinheiro da sua alimentação, o seu único dinheiro ali para comprar um leite para os filhos, para comprar uma fralda para os filhos, para enriquecer salafrários, para enriquecer pessoas. E enfim, eu não vou entrar muito nessa questão, não vou entrar nesse mérito, mas pense bem.
Não estou dizendo que se você tiver condições você não deva contribuir, não é isso. Mas honre primeiramente a sua família, porque a sua igreja começa dentro de casa. Seu ministério começa dentro de casa. Eu demorei muito para entender isso. Demorei muito. Mas depois de um processo que eu passei, eu pude entender melhor um pouco acerca desse assunto. Então hoje eu quero trazer para você. E se você que já é um estudante da cultura judaica, já conhece um pouco sobre a cultura judaica e queira saber mais sobre sobre aonde está as referências que fala de voto e juramento, procure no Talmud, Shavuot e Nedarim. Ali estarão tudo que é relacionado a voto e juramento. E por hoje é só. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Shalom, shalom, lehi traot. Deus abençoe a sua vida grandemente.